Recebi um diagnóstico psiquiátrico e agora o que eu faço com isso? Vamos lá, se você recebeu um diagnóstico psiquiátrico, isso significa que um profissional da psiquiatria, um médico psiquiatra ou então um psicólogo fez um processo de avaliação com você e pôde chegar à conclusão de que você fecha os critérios diagnósticos para um determinado transtorno mental, para um determinado diagnóstico. O que são esses critérios, afinal de contas? Critérios são pequenas, digamos assim, regras, características, indicações que levam a determinada conclusão. Vou dar um exemplo. Para você ter transtorno do pânico, você precisa estar passando por ataques de pânico. Isso é muito simples, muito básico, mas os critérios eles vão muito além disso, como por exemplo, por quanto tempo você tem que estar sofrendo, quantos ataques de pânico você tem que ter tido em um determinado tempo e assim por diante. Esses critérios eles existem para todos os transtornos mentais. Então, a gente chega a uma conclusão aqui, que é um profissional está te acompanhando, que pode ser um psiquiatra, pode ser também um psicólogo. Esse profissional que está te dando o diagnóstico, na maior parte dos casos, ele também quer oferecer algum tratamento para você. Quando esse profissional dá o diagnóstico para você, ou ele vai te encaminhar, ou ele já vai sugerir algum tipo de tratamento. Se ele é um psiquiatra, ele vai sugerir que você tome alguns remédios, ou então, se for um psicólogo, ele vai sugerir que você faça psicoterapia. Esse profissional que prestou esse diagnóstico, vamos dizer assim, ele tem o dever de estar trazendo orientações para você. Então, qualquer dúvida que você tenha com relação a isso, você pode, tá bem? Você tem todo o direito de você perguntar para esse profissional. E a gente entra num outro aspecto, que é o quanto você hoje confia nesse profissional que prestou o diagnóstico para você. Quanto mais você se sente confortável, acolhido, quanto mais você confia nesse profissional, maior é a chance de você desenvolver um relacionamento bacana com ele. É um relacionamento profissional aqui, evidentemente. Mas essa relação de confiança entre o paciente e o médico ou o psicólogo vai fazer também com que você possa lidar melhor com tudo isso que vem pela frente. Seja você entender melhor o que está acontecendo, seja você entender melhor as orientações. Mas fica tranquilo, se você hoje não confia muito no profissional que está te atendendo, não existe nada te impedindo de buscar uma segunda opinião. Inclusive, se você ficou com dúvida sobre esse diagnóstico, não simplesmente deixe isso para depois. Na verdade, aquele profissional ele não sabia me diagnosticar, ele errou, ele não fez certo. Bom, tudo bem, esses pensamentos estão surgindo para você e junto com isso, busca um outro profissional, busca um outro médico, um outro psicólogo, não importa, mas busca um outro profissional, não deixa esse possível diagnóstico simplesmente ficar por lá e você não dá nenhum tratamento para isso. Então, a orientação que eu passo para você de como você lida com isso é lide junto com o profissional que prestou o diagnóstico. Eu quero passar então para a outra parte, que é, será que tem cura? Esse diagnóstico que eu recebi, ele tem cura, ele não tem? É mais uma pergunta que vai depender de qual diagnóstico você recebeu e, portanto, você também deve levar essa dúvida ao profissional que prestou esse diagnóstico para você. Mas agora, alguns diagnósticos, por exemplo, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline e outros transtornos de personalidade, os transtornos de personalidade em geral, eles não têm cura. Isso significa então que você recebe o diagnóstico e é uma sentença, você recebeu ali uma condenação de que você vai ser bipolar para sempre, você vai ser borderline para sempre, você vai ter um transtorno de personalidade para sempre. Calma, sim, você vai, porém, e essa é a parte que importa, você que está escutando aqui, preste muita atenção. Se você hoje recebesse um diagnóstico de diabetes, teria cura? Não teria. Isso significa que você precisa deixar de lado e não se importar com a diabetes e você não vai buscar tratamento para isso? Lógico que não. Só que existe um grande tabu, um grande preconceito em relação aos diagnósticos psiquiátricos que muitas vezes ele não existe para os diagnósticos de saúde física. Então, a pessoa que tem
pressão arterial alta, né, hipertensão, a pessoa que se descobre diabética, ela entende que ela vai precisar tomar remédios e também mudar hábitos, ela também vai ter que mudar o estilo de vida dela para se adequar a essa nova realidade. E a pessoa não vai fazer nada disso porque não tem cura. Gente, onde que você viu esse tipo de pensamento? Não. Você, mesmo tendo recebido um diagnóstico psiquiátrico que vai acompanhar você, seja por décadas, seja pela vida inteira, você também tem direito a receber tratamento. Aliás, quanto mais delicada é a situação, mais importante acaba sendo o tratamento com psicólogo e com psiquiatra. E que sejam profissionais que você confia. Voltando naquele ponto, se você não está satisfeito, busque uma segunda, uma terceira opinião, mas não deixe a sua saúde mental de lado. Indo para outra pergunta, afinal de contas, quanto tempo vai levar até eu melhorar? É mais uma pergunta cuja resposta depende muito do diagnóstico que você recebeu. E não só do diagnóstico, mas também há quanto tempo você já está sofrendo com isso. Infelizmente, quanto mais tempo a pessoa sofre com aquela determinada condição, mais ela vai, digamos assim, conseguindo maneiras de ir tocando a sua vida, muitas vezes com muito sofrimento, com muita dor, com muito prejuízo, mas o corpo, a mente dela, a rotina dela acabaram se acomodando a essa condição. Então, sim, no geral, existem casos atípicos, é claro, mas no geral, quanto mais tempo você esteve com um diagnóstico na sua vida, mais tempo pode ser que leve, mais delicado e mais relevante acaba sendo o tratamento. Existem casos em que a gente vai conseguir uma cura. Lembrando que não são todos os diagnósticos, mas que a gente vai conseguir uma cura, uma remissão dos sintomas, é assim que se fala no linguajar mais técnico, em 8 sessões, em 12 sessões, às vezes em 20 sessões. Isso quer dizer o quê? 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses pela frente e assim por diante. Isso depende muito do quadro clínico que a pessoa está apresentando, isso depende da pessoa e, é claro, depende do tratamento que está sendo oportunizado àquela pessoa. Quanto melhor o tratamento, é obviamente, mais rápido, mais efetivo esse tratamento vai ser para aquela pessoa. Afinal de contas, você precisa então se preocupar com esse diagnóstico? Olha, sendo muito direto ao ponto, você não precisa se preocupar com o diagnóstico. Isso porque o diagnóstico ele não é algo que ainda vai acontecer com você. O diagnóstico é um nome para algo que já vinha acontecendo com você no mínimo algumas semanas e em muitos casos há alguns anos. Então agora você tem um nome para esse conjunto de desconfortos que você vinha sentindo. Então, não, você não precisa se preocupar com esse diagnóstico, mas é claro, você deve seguir as orientações que estiverem sendo prestadas pelo profissional ou pelos profissionais responsáveis pelo seu tratamento de saúde mental. Lembrando, se você não confia ou você não está de acordo, você deve perguntar, você deve questionar, e se esses seus questionamentos eles não forem respondidos para sua satisfação, busque uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, não deixe isso de lado. E agora eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas acabaram recorrendo nesses últimos anos com a popularização da internet. E é claro, a internet ela trouxe muita coisa boa, mas quando a gente pensa no campo da saúde, ela também trouxe muita desinformação. Muitas informações que não procedem ou são informações que procedem para 1% dos casos e para aqueles outros 99% as pessoas acabam ficando em pânico, numa ansiedade, numa angústia enorme. Que horror, esse diagnóstico que eu recebi, olha só o que está acontecendo comigo, o que vai acontecer, esses sintomas, isso e aquilo. Calma, a internet, ela infelizmente acabou se tornando um ótimo local para você ficar ainda pior, para você ler os sintomas, para você ler o que está posto ali e você ficar ainda pior, ainda mais angustiado, ainda mais preocupado com esse processo que está ocorrendo com você.
Por isso eu volto naquele ponto da confiança, da importância de um profissional adequado e capacitado para estar junto com você. É aquela pessoa que vai praticamente te estender a mão para te ajudar com isso tudo. E você tem que confiar nessa pessoa, e tem que existir uma relação de confiança, tem que existir uma relação em que você entenda que você está sendo cuidado da forma como você merece. Então tome muito cuidado e pergunte para o seu profissional que tipo de material ele recomenda. Se ele tem um livro para emprestar para você, ou se ele não tem esse livro, onde que você pode encontrar um material que te dê uma maior orientação. Muitos profissionais, inclusive, vão poder entregar para você um material que eles já deixaram prontos, que eles já estudaram, já redigiram, ou mesmo que alguma associação já preparou e ele imprimiu ou ele comprou um material e agora ele está conseguindo deixar com você. Mas sempre, gente, busque orientação profissional. Cuidado com a internet, cuidado com o Dr. Google, que muitas vezes vai trazer os piores sintomas para você e daqui a pouco coisas que você nem estava sentindo, a sua mente começa a criar armadilhas para você.